os amigos que estão em casa agora, que vão receber esse culto pela nossa TV, né, pelo canal das igrejas, ou que vão nos assistir depois pelas redes sociais. Que o Senhor Deus abençoe muito, abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alex de Lima. Pela graça e misericórdia de Deus, eu fui feito pregador da palavra dele, e hoje eu estou aqui para trazer um ensinamento muito especial para a sua vida. Queria que você, na sua casa agora, você assistisse essa reunião com a mesma reverência que você teria, com o mesmo respeito, dando a mesma importância que você daria, se você estivesse aqui agora conosco. Inclusive hoje, nós estamos num culto muito importante, nós estamos na reunião da Santa Ceia do Senhor, e olha que bênção, você pode participar da Santa Ceia aí na sua casa comigo. Ô pastor, como que eu faço? Você faz o seguinte, vai lá agora, pega um pedacinho de pão, é um pedacinho mesmo, bem pequenininho assim, para você pegar ele na sua mão e lembrar que ele representa o corpo de Cristo. E um pouquinho de suco de uva, mas é só um pouquinho mesmo, não é um copo não, é um dedinho, no máximo 2 dedinhos assim no fundo de um copo, você coloca ali, que é só para você participar. Depois, para comer mesmo, aí você come à vontade na sua casa, aí você faz um pão bem grande, você pode tomar, mas agora é para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Então é um pedacinho de pão e um dedinho de suco de uva. O suco de uva é o que você tem aí na sua casa. Pode ser o da caixinha, pode ser o do saquinho, não tem problema não, tá bom? Corre lá, faz em 1 minutinho e volta aqui para você sentar e ouvir essa mensagem em nome de Jesus, que Deus vai falar com você. Glória a Deus. O pessoal da igreja está feliz, irmão? Hoje a gente está aqui, pessoal, num dia importante. Choveu bastante, né, meus irmãos? Mas eu estou feliz de ver que vocês vieram, vocês são fiéis, e Deus vai abençoar muito a nossa vida em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho um assunto muito importante para começar a tratar com vocês. Eu creio no meu coração que não tem como eu falar tudo num culto só. Então eu vou dividir essa mensagem talvez em 2, 3, e vamos pedir a Deus que Deus nos ajude. Amém? Mas antes de eu entrar no assunto de hoje, eu quero falar do assunto desse propósito que nós estamos fazendo. Porque esses dias aqui nós temos falado sobre o escudo da fé. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, sobre a importância de nós estarmos preparados para a batalha espiritual. Lá no versículo 10, Paulo fala, se fortaleçam no Senhor, na força do poder de Deus, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas ela é espiritual, contra os principados, potestades, os príncipes das trevas desse século. Ele vai falando. Quando chega no versículo de número 14, o apóstolo Paulo começa a descrever a armadura de Deus. Ele fala assim, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Versículo 15, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aí a nossa atenção nessa campanha, nesse propósito que nós estamos fazendo, ela está voltada todinha no versículo 16. Diz assim, tomando sobretudo o quê? O escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Só para a gente terminar o assunto aqui, o outro versículo vai dizer para nós o 17, né? Ele vai falar, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Então o nosso irmão Paulo, usado por Deus, ele vai descrevendo quais são as partes da armadura de Deus. Ele vai falando que o crente tem que ter aquela couraça da justiça, que ele tem que ter o cinto da verdade, que ele tem que calçar os pés dele na preparação do evangelho da paz. Mas quando chega no versículo 16, para nós o versículo 16, e ele vai falar do escudo da fé, eu tenho dito aqui para a igreja que Paulo dá uma atenção um pouco maior. Ele diz assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé. Essa palavra sobretudo, ela pode ser sinônimo de principalmente. Eu creio que se nós lemos aqui principalmente, nós não estamos errados. Vamos ler de novo, ó. Tomando principalmente, sobretudo, o escudo da fé. E por que nós precisamos ter esse escudo? Ele diz, para que nós possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu tenho explicado aqui para a igreja, ainda não falei sobre isso aqui com o pessoal na televisão, mas eu já tenho falado aqui para a igreja há alguns dias, que o diabo, irmão, ele tem essas flechas inflamadas que ele lança contra a nossa vida. E nós nos defendemos com a fé. A fé, Romanos 10, 17, diz que ela vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
Então você vai ouvindo a palavra de Deus e você vai guardando aquelas promessas, aquelas declarações no seu coração, e no dia que o inimigo vem te atacar, você usa essas promessas para se defender. O exemplo mais claro que nós temos na Bíblia, eu creio que nós temos muitos, mas talvez nós não tenhamos nenhum exemplo melhor do que para explicar isso, do que Mateus capítulo 4. Em Mateus 4, a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, ele foi tentado durante 40 dias. Quando ele sentiu fome, o tentador, o diabo, veio a ele. Lá no versículo 3, a Bíblia fala que o diabo disse assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E o Senhor Jesus responde assim, Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele diz, está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 4. O Senhor Jesus diz, está escrito o quê? Nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vê que o Senhor Jesus se defendeu de um ataque do maligno usando o quê? A palavra. A palavra era o escudo dele. Tem que ser o nosso também. O diabo então levou Jesus, no versículo 5, a Bíblia fala que colocou ele no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, e olha como que o bicho é sujo, irmão. Ele citou a Bíblia para Jesus. Eu estava explicando alguns dias atrás que os falsos profetas, que são usados pelo maligno muitas vezes, eles também usam a Bíblia, mas eles distorcem o significado das palavras para que tentar forçar a palavra de Deus a dar base aos seus falsos ensinamentos, às suas falsas doutrinas. O diabo disse assim, olha, pula daqui abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91 que ele vai dar ordem aos anjos dele para que tomem você nas mãos, para que não tropece pelo caminho. Só que lembra, o Filho de Deus, ele não pode ter a fé dele baseada apenas num texto. Ele tem que ter a fé dele baseada em toda a palavra de Deus. O texto precisa ter contexto. Nós precisamos conhecer mais da palavra para não cair nos enganos. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor. Por fim, o diabo leva Jesus para um monte muito alto, mostra os reinos do mundo, a glória deles, e diz, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus olha para ele e fala, vai-te, Satanás. Irmão, toda a palavra de Deus tem poder para vencer o maligno, para expulsar o demônio. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmão, Jesus se defendeu com a palavra. Quando o inimigo vier atacar você, você tem que ter o escudo da fé. A fé vem por ouvir a palavra. Você usa a palavra para se defender. O inimigo quer atacar você na sua família. Não, diabo, na minha família você não vai tocar. Por quê? Porque eu não quero? Não, eu também não quero. Mas eu não quero porque eu tenho uma promessa, porque eu tenho uma declaração. Eu não quero porque a palavra diz que eu e a minha família, eu e a minha casa, vocês estão entendendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No meu corpo, diabo, você não vai colocar doença. Por quê? Porque eu não quero? Não, eu não quero. Mas eu não quero porque eu tenho uma palavra que diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Acho que os irmãos estão entendendo. O inimigo vem num momento de crise e diz, não, agora você vai passar necessidade. Diabo, eu não vou. Por quê? Porque está escrito que Ele é o meu pastor. Você se defende com a palavra. Nós precisamos ter esse escudo da fé. Irmãos, isso é muito importante. Agora, nos últimos dias, nós estamos vivendo, nos tempos em que a vinda do nosso Senhor se aproxima, os servos de Deus, os apóstolos, eles falaram que a igreja seria atacada por falsos profetas. Eu mostrei aqui num dia, numa das mensagens que eu estava pregando aqui para a igreja, lá naquelas cartas que o apóstolo João escreveu para 7 igrejas, lá no livro do Apocalipse, João ele tinha a responsabilidade sobre 7 igrejas que ficavam na Ásia. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele tinha a responsabilidade sobre essas igrejas. A Bíblia fala, irmão, que em cada uma delas havia, olha que coisa séria, em cada uma delas havia um foco, vamos dizer assim, de falsa doutrina começando. Em algumas o Senhor Jesus elogiou, olha, vocês identificaram os falsos mestres e vocês não aceitaram, vocês estão de parabéns. Mas tinha igreja que a coisa já estava ficando feia.
O Senhor Jesus diz: olha, vocês são uma bênção, vocês trabalham, mas eu tenho contra vocês que vocês toleram que aí na igreja de vocês ensinem a doutrina de Balaão. Então a igreja precisa reconhecer o que é verdadeiro e o que é falso, para não cair nesses ataques do maligno. O nosso irmão, o apóstolo Judas, ele escreve, Judas, capítulo de número 1, no versículo de número 4, lembrando sempre que esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, tá? Esse aqui, ele era um servo do Senhor. Ele fala, Judas, capítulo de número 1, o versículo de número 3. Põe para mim, por favor. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí ele fala no verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Um dos motivos da igreja precisar urgentemente ter o escudo da fé, ter uma fé firmada na palavra, é porque esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, eles estão entrando. Lá naquele tempo, que a igreja estava no começo, os nossos irmãos já estavam escrevendo, Judas já estava escrevendo, eu queria falar com vocês sobre a comum salvação, mas eu tive a necessidade de escrever e exortar vocês que vocês batalhem pela fé que vocês receberam. Porque entraram homens no meio de vocês, no meio da igreja, que estão pervertendo vocês. Eles estão convertendo a graça de Deus em dissolução. Eles estão dizendo que a graça de Deus é o que ela não é. Se naquele tempo já tinha, imagina hoje. Hoje, meu irmão, infelizmente, é uma praga, vamos dizer assim. Amém? E eu preciso, irmãos, como pastor, preparar vocês para vencer essas coisas. Eu estava orando essa madrugada e eu estava falando com Deus, Senhor, esse problema dos falsos profetas, das falsas doutrinas, é como se fosse um vírus. Eu estava orando desse jeito que eu estou falando com você agora. Eu estava dizendo, Senhor, eu preciso dar uma vacina para o meu povo. Se o Senhor puder, me dá a primeira dose, depois eu dou a segunda, eu dou a terceira. Para quê? Para que essas falsas doutrinas não ataquem o rebanho que o Senhor me deu a cuidar. Então o que eu vou falar para você aqui hoje é muito sério. Eu tenho falado de algumas falsas doutrinas, e hoje eu queria começar a falar com vocês sobre o ataque que a palavra de Deus recebe. Um dos problemas maiores, irmão, que, vamos dizer assim, que o inimigo tenta trazer com relação à fé das pessoas, um dos ataques mais sujos do inimigo é dizer para você que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso é muito sério que eu estou falando para você. Você escuta muita gente dizendo por aí, não, a Bíblia ela foi escrita por homens. A Bíblia é um livro antigo, é um livro ultrapassado. Não dá para a gente viver hoje pela Bíblia. Bom, eu quero hoje e nos próximos domingos, se o Senhor me permitir, explicar para você por que a Bíblia é a palavra de Deus. Irmão. E por que você tem que viver por ela. E por que você deve crer nela de todo o seu coração. Vamos falar um pouquinho da Bíblia, irmãos. Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte. O que é a Bíblia? A Bíblia que você tem na mão. Acho que todo mundo aqui tem uma Bíblia em casa. Quem tem uma Bíblia em casa? Nem todo mundo traz para a igreja, mas não vou criticar, porque hoje em dia a gente tem algumas facilidades, né, pessoal? Hoje em dia você consegue usar a Bíblia até no celular, não tem problema. Amém? Só que um dia alguém pode aí proibir a Bíblia no celular, pode confiscar o seu celular, então é melhor você ter uma Bíblia em casa. Amém? Se um dia proibirem você de ter uma Bíblia em casa, você cava um buraco lá no quintal, arruma bem ajeitadinho para você esconder ela lá, né? Pastor, que negócio é esse que você está falando? É sério, irmão. Existem países no mundo onde é assim, sabia? A gente está, aqui no Brasil, a gente é muito mal acostumado com a liberdade que a gente tem. Mas existem lugares onde é proibido ter a Bíblia. O diabo tem ódio da palavra de Deus e não quer permitir que as pessoas tenham acesso a ela. Então tem lugares aí, irmão, onde uma igreja inteira, igrejas muito maiores do que a nossa, só tem uma Bíblia. O pastor, ele pega, ele
arranca as páginas assim da Bíblia e ele vai dando uma para cada membro. E ele fala, ó, decora aqui, tá? Desse jeito, decora. Aí eles se reúnem num lugar lá um dia, eles marcam como se fosse uma festa. Eles não falam que é um culto religioso, porque senão pode chegar lá e ser preso todo mundo, e só Deus sabe o que eles vão passar. Então chega lá na hora, está todo mundo reunido, o pastor, que é o dirigente do culto, ele fala, irmão, você decorou João capítulo 1, começa a falar aí para nós, que hoje eu vou pregar João capítulo 1. É desse jeito. Quem tem uma Bíblia, como eu falei, a pessoa cava um buraco lá no meio do mato, esconde lá, quando ela quer ler a Bíblia, ela vai lá, cava, lê, depois ela pega e enterra de novo, porque se alguém encontrar, ela pode ser presa. Isso acontece em muitos lugares. Então louve a Deus pelo privilégio que você tem de poder ter uma Bíblia. Eu tenho várias. Só que na igreja aqui, para eu ler quando eu quero, eu tenho 4, 5 Bíblias, né? Na minha casa eu devo ter mais 4, 5, eu tenho várias. E tenho, no meu celular eu tenho várias versões da Bíblia para ler. Então a gente é privilegiado nesse sentido. Amém? Mas o que é a Bíblia que você tem nas mãos? Em primeiro lugar, irmão, a Bíblia, ela não é um livro apenas. Estou falando agora da estrutura dela. Amém? A Bíblia, ela é uma coletânea de livros, vamos dizer assim. Quantos, pastor? 66. 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Esses 66 livros que eu estou falando para você, eles levaram 1.600 anos para ser escritos, meus irmãos. Eles começaram a ser escritos 1.500 anos antes de Cristo, e eles terminaram de ser escritos mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. 1.600 anos. Pessoas diferentes, em lugares diferentes, amém? Que falavam idiomas diferentes, que não se conheceram, que nunca se viram. Uma foi escrevendo um livro aqui, o outro foi escrevendo uma carta lá, em épocas diferentes, em tempos diferentes. E com o passar dos anos, o povo de Deus foi recebendo esses documentos e foi reconhecendo. Isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui é a própria palavra de Deus. Muito sério isso que eu estou falando para você. No tempo de Jesus, os livros que hoje nós temos, os livros do Antigo Testamento, eles já estavam reunidos, pessoal. Os 39 livros que nós temos do Antigo Testamento, eles já estavam reunidos e eles já eram reconhecidos pelo povo de Israel, que era o povo de Deus na Antiga Aliança. Eles já tinham entendido que esses livros eram a própria palavra de Deus. Em cada sinagoga haviam todos esses livros, e toda semana, quando o povo de Deus se reuniam, esses livros eram lidos, todos eles, amém? O Senhor Jesus leu a Bíblia. Leu, pastor? Leu. Em Lucas, no capítulo 4, deixa eu mostrar para vocês aqui. Lucas, capítulo 4. Vamos ver Jesus lendo a Bíblia. Lucas, capítulo 4. Quem achou, diga glória a Deus. O versículo de número 14 diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Agora olha o 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu... Então Jesus tinha o costume de fazer isso. Entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para quê, igreja? Levantou-se para ler. Olha que legal. O Senhor Jesus tinha o costume de ler a Bíblia. Ele já era reconhecido como um mestre. Era um sábado, os homens estavam reunidos na sinagoga, e o Senhor Jesus se levantou para ler. Qual livro o Senhor Jesus leu? A Bíblia fala no versículo 17: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, e aí ele vai começar a falar, né? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e vai lendo. Isso aqui hoje para nós é Isaías 61. Por que eu estou falando hoje? Porque quando a Bíblia foi escrita originalmente, ela não estava dividida em capítulos e em versículos. Era um livro só. Amém?
Quem escreveu? O profeta Isaías escreveu as palavras de Deus. Amém? Ele escreveu. E nós tínhamos as palavras dele. Depois, agora mais recentemente, alguns santos homens de Deus, e louvado seja Deus pela vida deles, eles fizeram o trabalho de dividir a Bíblia em capítulos e em versículos. E cá entre nós, Deus abençoe, porque é muito mais fácil para a gente ler. Eu falo para você, irmão, abra a Bíblia em Isaías 61, versículo 1, você já vai direto naquele ponto. Quem entendeu, diga amém. Imagina se não fosse assim. Eu ia falar, irmão, abra a Bíblia no livro do profeta Isaías. Eu vou começar a ler aqui. Você ia levar o culto todo para achar onde eu estou lendo. Então, o uso dos capítulos e dos versículos facilita muito para nós. Igreja, olha para mim. No tempo de Jesus, os livros do Antigo Testamento já estavam todos escritos. Amém? O último livro tinha sido escrito 400 anos antes de Jesus nascer. E eles já estavam agrupados, arrumadinhos. Eram os livros sagrados. Os homens do Novo Testamento já reconheciam os livros do Antigo Testamento como sagrados, como a palavra de Deus. Quando você vai para Lucas capítulo 24, olha só o que a Bíblia fala. Nós estamos em Lucas 4. Você vai em Lucas capítulo 24. O versículo 44. Olha o Senhor Jesus falando. 24, 44. O Senhor Jesus diz assim, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Olha o Senhor Jesus falando que a lei de Moisés, os profetas e os salmos são a palavra de Deus. O que é a lei de Moisés? A lei de Moisés, os judeus eles chamam de Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é a lei. Então Jesus diz, a lei fala de mim. Amém? Aí ele fala, os profetas. Irmão, os profetas escreveram praticamente tudo que está no Antigo Testamento. Nós temos os livros que são propriamente ditos livros proféticos. Nós temos uma divisão, nós temos os profetas que nós chamamos de profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E o profeta Jeremias escreveu um outro livro chamado Lamentações. Então, o livro de Lamentações também é um livro profético. E nós temos os livros que são chamados dos livros dos profetas menores. Não é porque eles eram menores em importância, é porque eles escreveram menos, os livros deles são menores. Que são os livros que vêm depois, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses homens escreveram esses livros e eles são profetas também. Jesus disse, os profetas falaram de mim. Mas olha Jesus reconhecendo esses profetas como homens que falaram a palavra de Deus. E ele ainda fala do quê? Dos salmos. Detalhe, quando Jesus fala dos salmos, ele está falando não apenas do livro de Salmos, porque os judeus consideravam os salmos os livros que hoje nós chamamos de livros poéticos, que são o livro de Jó, o livro de Salmos mesmo, propriamente dito, o livro dos Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Então, nós temos Jesus aqui entregando para nós a estrutura perfeita do Antigo Testamento. A lei, os salmos e os profetas. Amém? A lei de Deus. Nós temos também um que Jesus não citou aqui, mas são os livros históricos, que são aqueles que contam a história de Israel, que vai desde o livro de Josué até o livro de Esdras e Neemias. Amém? Que são os últimos livros que contam a história do povo de Israel. Irmão, o que eu quero que vocês entendam? Esses livros aqui que Jesus citou aqui nesse versículo específico, eles eram considerados a palavra de Deus e Jesus está confirmando. Quando você lê na sua casa, falando primeiro do Antigo Testamento, quando você lê os livros da lei, você está lendo a própria palavra de Deus. Quando você lê os salmos, você está lendo a própria palavra de Deus. Quando você lê os profetas, você está lendo a própria palavra de Deus. Diga amém. Jesus, irmão, o Senhor Jesus, se você pegar o Evangelho, ele citou o Antigo Testamento pelo menos 40 vezes.
O Senhor Jesus falando, que nós temos registrado. Ele citou, irmão, olha para mim, nas mensagens dele, ele citou quase todos os livros do Antigo Testamento. Jesus citou vários profetas. Jesus citou o livro de Salmos, como nós já falamos aqui. Jesus citou muito a lei. O Senhor Jesus citava. Os apóstolos, então, citaram todos. Amém? Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver que todos os livros do Antigo Testamento são citados pelo menos uma ou outra vez. Então, muito claro para nós que quando o Senhor Jesus esteve aqui, a Bíblia, parte dela pelo menos, já estava escrita e já era totalmente reconhecida como a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre o Novo Testamento. Mas agora deixa eu explicar uma coisa importante. A Bíblia, meus irmãos, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? E aí? Ela é. Vamos ler? Quero ler duas coisas para você, rapidinho. Abre lá, por favor, no texto de 2 de Pedro, lá no finzinho da Bíblia. Capítulo de número 1. 2 de Pedro. Capítulo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Quero ler com vocês o versículo 21. Amém? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Eu estou abrindo a Bíblia, que ali está, não sei, está um pouquinho devagar ali, senão eu já ia por ali, mas deixa eu ir aqui com vocês. Diz assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. O nosso irmão, o apóstolo Pedro está dizendo, os homens de Deus nunca escreveram porque quiseram. Eles foram inspirados pelo Espírito. Se um dia alguém perguntar para você quem é o autor da Bíblia, você pode dizer, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ah, mas quem escreveu foi homens. Mas não dava para ser outra coisa, né, irmão? Quem que escreveu? O boi, o cavalo? Amém? Vocês estão entendendo? Olha para o irmão e fala, quem escreve é o ser humano. Se é o ser humano que escreve, quem tinha que escrever era alguém. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Agora, olha para o pastor. Esses homens, igreja, não escreveram porque queriam escrever. Eles foram inspirados. Detalhe, alguns não queriam escrever. Deus mandava. Vai lá, pega e escreve. E eles escreviam. Amém? Nós temos um relato bíblico do livro de Jonas, que Deus manda Jonas ir para Nínive e ele não queria ir. E Deus dá um jeito dele ir por livre e espontânea vontade do Senhor. Vocês conhecem a história. Quando a Bíblia foi escrita, foi do mesmo jeito, irmão. Alguns homens, olha para o pastor, alguns homens foram inspirados. Eu vou escrever um texto aqui e talvez ele não entendesse naquele momento como ele estava escrevendo a importância. Quando ele estava contando a história, registrando os acontecimentos da época dele. Mas outros homens, Deus falava, pega aí papel e caneta e escreve o que eu vou te dizer. Então assim a Bíblia foi escrita. Ela não é fruto da vontade humana. Ela é Deus falando ao seu povo. Agora olha para o pastor. Toda ela ou só algumas partes dela? Toda ela. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo. Volta um pouquinho. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número... Deixa eu pegar aqui de novo o meu esboço. Capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 3,16. Quem achou, dá um glória a Deus. Olha o nosso irmão Paulo escrevendo, ó. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Detalhe, olha para o pastor. No tempo de Jesus, os livros da Bíblia que nós temos, eles eram chamados de escrituras. Amém? E o nosso irmão Paulo está dizendo, toda a escritura é divinamente inspirada, não é só uma parte dela. Por que isso é importante, irmão? Porque alguns dos inimigos da nossa fé hoje, eles vão dizer para você assim, não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Irmão, isso é muito diferente. Quando você toma um refrigerante, às vezes vem escrito ali, contém suco de laranja.
Mas você sabe que você não está bebendo um suco de laranja, você sabe disso. Você está tomando um negócio, você está bebendo uma mistura de componentes químicos ali, é uma mistura de açúcar com ácido e câncer diluído, e você bebe aquilo ali geladinho. Só que você sabe, ali tem, de suco de laranja ali, tem só o nome. Amém? Agora, quando você pega ali, você vai lá na prateleira e está lá, suco integral. Você pega ele, ali está escrito, aqui, né, possui somente suco de uva, de laranja. Você sabe, eu estou bebendo o produto da fruta, não tem outra coisa aqui. Amém? Não contém, conter a palavra de Deus é muito diferente de ser a palavra de Deus. Se eu falasse para você, irmão, a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estaria dizendo, você pode acreditar em umas partes, nas outras você não precisa acreditar, porque nem tudo é a palavra de Deus. Não, toda a Escritura, toda ela é inspirada. Desde Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, até Apocalipse capítulo 22, no último versículo, tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui. Não tem uma parte aqui que não seja inspirada por Deus, não tem uma parte aqui que não seja relevante. Aliás, relevante é uma palavra pequena. Que não seja indispensável, essencial para nós. Nós precisamos de toda ela. Os inimigos da nossa fé, e detalhe, os inimigos da nossa fé, os piores, estão no nosso meio. Quando eu falo no nosso meio, não é aqui na igreja de Taubaté, que aqui só tem gente de Deus. Olha para o irmão do lado, você vai olhar para ele, você vai ver Jesus na vida dele. Aleluia. Mas eu estou dizendo para vocês que no meio do povo de Deus se introduzem homens, e o pior de tudo é o seguinte, eles não chegam, pessoal, vestidos de falso profeta. A Bíblia fala que eles são lobos, mas eles vêm vestidos do quê? De ovelha. Então eles chegam para você citando a mesma Bíblia que nós citamos, cantando os mesmos hinos que nós cantamos, orando do mesmo jeito que nós oramos. E você às vezes não percebe que no meio da comida, do pão que você está recebendo, tem veneno. Tem algo ali que vai matar você, vai destruir você. Então lembra disso. Toda Escritura, toda ela é inspirada. Tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. Por que o mundo não aceita isso, irmão? É o terceiro ponto que eu queria tratar. Eu vou tratar 4, já tratei 2. O terceiro, por que o mundo não aceita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque se ela é a palavra de Deus, e ela é. Mas falando com vocês aqui agora, se ela é a palavra de Deus, então significa que nela está contida toda a verdade. E o mundo não quer viver pelo padrão que a Bíblia estabelece. Em João 17,14, pode abrir sua Bíblia também. Vamos ver se ele acha rápido ali. Bom, se você não quiser abrir, não precisa, ele achou rápido, deixa eu ler por aqui. Aqui é o Senhor Jesus falando, olha Jesus dizendo, dei-lhes a tua... Então Jesus está falando, eu dei a eles a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Você sabe que existe um mundo do qual nós não fazemos parte. O mundo que está escrito ali não é a criação de Deus. O Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A criação veio das mãos de Deus, existiu pela palavra de Deus e pertence a Ele. O mundo que João cita aqui, irmãos, é o sistema que está alienado de Deus. Moda, filosofia, pensamento, cultura, onde as pessoas estão vivendo uma vida que a palavra de Deus condena. Jesus disse, eles não são do mundo, eu também não sou, nós não somos desse mundo. Por isso que nós somos diferentes, pensamos diferente, falamos diferente, nos vestimos diferente. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Agora Jesus falou que aqueles que receberam a palavra dele seriam odiados pelo mundo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Você vê que tem gente que tem ódio, a palavra é essa. Tem ódio daquilo que nós vivemos e daquilo que nós ensinamos e pregamos. Versículo 15, Jesus diz assim, ó, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 16,
16. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Agora olha o 17. Santifica-os na... A tua palavra é a verdade. Irmão, essa palavra é a verdade. E o mundo não quer aceitar isso. Por quê? Porque se eles aceitarem que essa palavra é a verdade, eles vão ter que aceitar que a vida deles está errada, eles vão ter que mudar. Esse é o problema. Então o que eles dizem? Eles dizem que a Bíblia é um livro religioso que serve para os cristãos, mas que cada um pode viver como quer viver. Então eles vão dizer assim, não, a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, eu quero viver por ela. Eu digo a você, a palavra de Deus é a única verdade. Só existe um Deus, irmão, todos os outros são falsos. E só existe um caminho para levar a Deus, é Jesus. O melhor homem desse mundo não pode entrar no céu por mérito próprio. Ele tem que ir pelo caminho da cruz, pelo caminho do sangue. Se não for por esse caminho, ele não vai entrar no céu. E a única forma de nós conhecermos o pensamento de Deus, a vontade de Deus, é por essa palavra. Amém? Não dá para conhecer a Deus pela filosofia, pela psicologia, pela cultura. Amém? Não, eu encontro Deus na natureza. Quando você olha a natureza, você sabe que ela veio das mãos de Deus. Mas não dá para você conhecer Deus pela natureza. Você só pode conhecer Deus pela palavra dele. Pela palavra. Isso aqui é a verdade. E o mundo nos odeia quando nós falamos disso, porque eles não querem parar de viver da sua maneira. Se eles aceitarem, não, realmente, a Bíblia é a palavra de Deus, então eles vão ter que aceitar que eles estão errados. E isso, irmão, vale para todo mundo. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo erros. O senhor vê erros na Bíblia? Vejo erros na minha vida. Eu leio, e até hoje, depois de 23 anos servindo a Cristo, de vez em quando eu leio a Bíblia e eu falo, eita, isso aqui está errado. Pastor, na Bíblia, na minha vida, eu estou fazendo isso aqui está errado. Deus me perdoa, não vou fazer mais. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Se você ler a Bíblia todo dia, irmão, todo dia você vai perceber que você tem que mudar, que você tem que amadurecer, que você ainda é infantil, que você ainda é arrogante, que você é orgulhoso, que você tem que mudar. Eu entendo, essa daqui é a verdade. A verdade não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu entendo. A verdade é a palavra de Deus. Então esse é o problema do mundo com a Bíblia. Se ela é a palavra de Deus, se eles aceitarem que ela é a palavra de Deus, eles vão ter que aceitar que eles têm que mudar. Como eu aceito que eu tenho que mudar todo dia. Como você vem para a igreja aceitando que você tem que mudar. Amém, irmão? Quem aqui, pastor, eu preciso mudar? Levanta a mão. O mundo não quer mudar. As pessoas não querem parar de se prostituir, não querem parar de se drogar, não querem parar de viver uma vida leviana, elas querem continuar. E se elas aceitarem que a Bíblia é a palavra de Deus, bom, então eu vou ter que mudar. Ou então eu estou admitindo que eu estou errado e vou ir para o inferno. E fala para as pessoas que elas vão para o inferno. Esses dias atrás eu vi uma pessoa falando assim, se o Deus da Bíblia é verdadeiro, então eu prefiro ir para o inferno. Eu ouvi uma pessoa falando assim, e eu escutei e falei, coitado. Não sabe o que está falando. Amém, irmão? Irmão, ele é Deus, ele é soberano, ele deixou a palavra dele. Eu tenho que ser inteligente e aprender um ditado que tem lá fora que diz assim, manda quem pode. Ele pode, irmão. Acabou. Obedece quem tem juízo. Se você tem juízo, bom, ele me fez para ser desse jeito aqui, então já era. Não quero mais saber o que eu era. A partir de hoje eu serei o que ele quer que eu seja. Diga amém. Como eu disse, não vai dar tempo de eu falar tudo hoje. Mas deixa eu começar a falar um pouquinho do Novo Testamento. Porque eu falei do Antigo Testamento. Jesus e os apóstolos reconheciam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Jesus falou, os salmos falam de mim, os profetas falam de mim, a lei fala de mim. Amém? Ele leu a Bíblia, ele citou o Antigo Testamento várias vezes. Os apóstolos citaram todos os livros do Antigo Testamento. Então, está claro que é a palavra de Deus. Mas e o Novo Testamento? Ele tem o mesmo peso do Novo Testamento? Eu digo para vocês, tem. E para nós tem mais. Mas deixa eu dar uma introdução para você. Vamos rapidinho. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Olha o que o nosso irmão Pedro vai falar aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Ele diz, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta.
em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Pedro está dizendo, eu já escrevi a primeira carta, agora estou escrevendo a segunda. E nas duas eu estou exortando vocês a se animarem na fé. Olha aí para o irmão e vê se ele está desanimado. Se ele estiver meio assim, ó, você acorda ele e fala, anima aí, irmão. Olha para o irmão e fala, Pedro está mandando você se animar. Não é o pastor Alex não, ele só está lendo a Bíblia. Fala para o irmão. Agora olha o que Pedro vai dizer. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Então Pedro está dizendo, vocês precisam se lembrar do Antigo Testamento. Tem pregadores hoje, irmão, que querem tratar o Antigo Testamento como se ele não existisse. Pedro está falando, vocês precisam sim lembrar das palavras que os profetas falaram. Agora olha o que ele vai dizer. E do mandamento. Mandamento é ordem. Mandamento é coisa que eu tenho que fazer. Agora olha o que Pedro vai dizer. E do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Os apóstolos escreveram no Antigo ou no Novo Testamento? No Novo. O Novo Testamento é tudo o que aconteceu depois de Jesus. Diga amém. Pedro está dizendo que as palavras do Novo Testamento são mandamento. Ele está dizendo, ó, se lembrem das palavras que primeiramente foram ditas pelos profetas. Aí ele fala, e o mandamento do Senhor Jesus, mediante os vossos apóstolos. As palavras dos apóstolos que estão no Novo Testamento são mandamento para nós. Eu disse para vocês que no tempo do Antigo Testamento, os livros da Bíblia que já estavam reconhecidos e reunidos, eles eram chamados de escrituras. Amém? Quando Jesus falava dos livros da Bíblia, ele falava as escrituras. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus chamava a Bíblia de escrituras. Os apóstolos chamavam a Bíblia de escrituras. Diga amém. Agora olha aqui mesmo no capítulo 3, mas no finalzinho, no versículo de número 15, capítulo 3, verso 15. Olha Pedro dizendo, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora olha o 16. Falando disso, como em todas as suas epístolas é carta. Paulo escreveu cartas, e nós temos todas elas aqui, glória a Deus. Falando disso, como em todas as suas epístolas, aqui é Pedro falando de Paulo. Ele fala, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, agora lê em voz alta, e igualmente também o quê? As outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro está chamando as cartas de Paulo do quê, igreja? Pedro está chamando as cartas de Paulo do quê? De escrituras. O nosso irmão Pedro está dizendo, as palavras que o irmão Paulo escreveu são palavras de salvação. Elas também são escrituras. Tem homens maus que não entendem e distorcem as palavras de Paulo, como distorcem as outras escrituras. Olha Pedro dizendo, o que Paulo falou é sagrado, é palavra de salvação. Você pode ler Paulo tranquilamente, eu estou lendo a palavra de Deus. Depois eu vou mostrar para você o próprio Paulo falando, o que eu escrevo é a palavra de Deus. Mas agora eu vou te mostrar uma coisa que eu acho tremenda, mais forte ainda. Rapidinho, é só mais uma. Olha para o irmão e fala, só mais uma. Olha para o irmão e fala, só mais essa aqui. Promessa de pastor. Quando eu falo para minha esposa assim, promessa de pastor, ela fala, vale nada esse negócio aí. Palavras dela, tá? Os indoutos inconstantes distorcem. 1 Timóteo 5,18. Agora aqui, ó, Pedro disse que, o que Paulo escreveu é a palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus, que nós vamos ler Paulo agora. Amém? 1 Timóteo 5,18, quem achou, diga aleluia. Eu acho isso aqui demais, mano.
Vocês acharam aí? Quem achou, diga glória a Deus. 1 Timóteo 5,18. Olha só. Aqui é Paulo escrevendo. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu... Olha para mim. Paulo está falando, a Escritura é palavra de Deus. A Escritura diz que o obreiro é digno do seu... Quem que Paulo está citando aqui, você sabe? Você sabe quem que Paulo está citando? Lucas capítulo 10, verso 7. Só põe para mim, não precisa nem abrir não. Lucas 10, 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu... Quando Paulo fala, a Escritura diz que o obreiro é digno do seu salário, Paulo está citando Lucas. Lucas era obreiro de Paulo. Você consegue entender um professor olhando para o aluno e falando, ele é meu aluno, mas o que ele fala é a palavra de Deus? Lucas aprendeu com Paulo. Mas muitos anos depois, Paulo, velho, escrevendo para Timóteo, ele diz, a Escritura diz que o obreiro é digno do seu salário. Ele está citando a palavra do aluno dele, do Lucas, dizendo, o Lucas, o que ele escreveu também é a Escritura, é a palavra de Deus. Então, quando você lê o Evangelho de Lucas e quando você lê o Atos dos Apóstolos, que quem escreveu foi Lucas, você pode ler tranquilo, eu estou lendo a palavra de Deus. Pedro disse que as palavras de Paulo são a Escritura, e Paulo disse que as palavras de Lucas são a Escritura. Quem está entendendo, diga amém. Leia o Novo Testamento em paz, você está lendo a Escritura, você está lendo a própria palavra de Deus. E se algum dia alguém chegar para você e falar assim, olha, mas quem escreveu a Bíblia foi o homem, você pode falar, graças a Deus que não foi o jumento, que não foi o cachorro, que não foi foram homens. Mas a Escritura nunca foi produzida por vontade humana, ela foi produzida toda ela pela palavra de Deus. O Antigo Testamento Jesus reconhecia, Jesus citava, e no Novo Testamento os apóstolos citavam um ao outro, dizendo, o que o fulano escreveu é a Escritura, é a palavra de Deus. Pedro diz, o que nós os apóstolos escrevemos é mandamento. Amém? Semana que vem eu vou continuar falando sobre isso aqui, se o Senhor me permitir, e isso é importante para ajudar vocês. Amém? Irmãos e irmãs, nós vamos participar da Santa Ceia agora. Você que está aí na sua casa, você pode participar da Santa Ceia do Senhor. Talvez, você que está aí na sua casa, você algum dia já foi enganado por um falso profeta. Por alguém que disse para você que você não precisa crer na Bíblia. Mas agora o Espírito Santo convenceu você. Você acreditava em outro livro. Você acreditava em outra doutrina. Pastor, eu acreditava no livro de Mórmon. Eu acreditava no Alcorão. Eu acreditava no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Agora eu estou entendendo que o único livro sagrado é a Bíblia. Sim. Se arrependa agora. Peça perdão a Deus. Você será salvo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Vocês aqui na igreja. Em nome de Jesus. Pai querido. Pai santo. Senhor de toda a graça. Hoje nós entendemos que a tua palavra é a verdade. E ela nos convence do pecado através da ação do Espírito Santo. Nós ouvimos a pregação e ao ouvir a pregação, nós entendemos que é o Senhor que está falando. O Senhor usa homens simples, homens falhos, mas é o Senhor quem fala. E quando o Senhor fala, meu Deus, nós precisamos nos arrepender. Quando o Senhor fala, meu Deus, nós precisamos, meu Pai, aceitar nossos pecados e pedir perdão. Eu estou aqui hoje, dizendo ao Senhor que sou falho e preciso do teu perdão. O manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, com celestial maná que de vem faminto tua alma saciar.
Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem. Por favor, levante o pão para o céu. Porque eu recebi do Senhor e eu também serei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão. Tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai todos e comei. Coma do pão, irmão. Coma do pão, irmão. Água em vinho transformou. Vem faminto. Levante o cálice para o céu. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou em suas mãos o cálice. Tendo dado graças, entregou aos seus discípulos e disse: tomai todos. Este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem. Oh, irmão, isso, pode adorar sem medo. Não precisa ter medo não. Não precisa esperar o louvor crescer não. Isso. Se o louvor não crescer, você cresce. Isso, vai adorando. Vai adorando, vai levantando as mãos, vai levantando a voz, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Oh, meu Deus do céu, isso. Você pode glorificar o nome dEle, você pode exaltar Ele agora. Ribalabalabalaba, canta laba, sheba laba 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 laba. Ribalabalabalaba, sheba laba 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 laba. Aleluia, aleluia. Te exaltamos, ó Rei, te exaltamos, ó Senhor. Glorificado seja o Senhor, seja o teu nome nas alturas, no mais alto do céu. Oh, Altíssimo! Oh, glória, 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 glória a Deus! Riba, laba, laba, canta, laba, laba, sheba, laba, 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 laba. Riba, laba, laba, laba. Toda a igreja dando glória a Deus, toda a igreja dando glória a Deus, toda a igreja adorando, adorando, adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Levante as mãos, irmão, e cante ao Senhor com alegria. Aleluia. Que honra é tua presença em meu ser. Que honra. Que honra é te chamar, te receber. É honra. É honra. Que honra. Te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar. Prazer é te encontrar e te servir. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Que honra. Que honra é tua presença em meu ser. Te receber. É honra. Que honra. Que honra. Que
abraçar. Prazer em te abraçar e te servir. Te amo, Te amo, eu te amo, te amo, meu Senhor. meu Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Mais forte.